que eu tanto almejo é, Senhor da glória, apenas sentir um brinco, Senhor, da tua presença nesta noite, meu Pai. Senhor da glória, eu não vou, meu Senhor, me acostumar, Senhor da glória, com costumes, Senhor, que me afasta da tua presença, meu Pai. Ó Senhor da glória, estamos aqui por causa da tua palavra, por causa da tua bondade, por causa do teu poder e da tua glória, Senhor. Aqui eu ponho nas tuas mãos esta igreja uma vez mais, e assim te peço, meu Senhor, aquele ou aquela que adentrou por essas portas, cabisbaixo, fraco, sem ânimo, sem vida, eu creio nesta noite que é o Senhor que põe uma nova força, uma nova vida, é o Senhor, meu Deus, que vai ressuscitar esta vida nesta noite, meu Senhor. Ó Papai amado, recebe nesta noite a minha adoração, recebe a adoração da minha irmã, recebe a adoração do meu irmão. Papai, eu te peço nesta noite assim, e assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz comigo, amém. Nós vamos fazer menção dos versículos 16, 17 e 18 somente. Mateus capítulo 28, onde lemos a leitura oficial, versículos 16, 17 e versículo de número 18. Os irmãos localizaram? Diz assim a palavra de Deus: e os 11 discípulos partiam para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só até aqui os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Meus irmãos, é de conhecimento de todos, ou de quase todos, que a morte de Jesus, a morte de Cristo Jesus, dividiu a história da humanidade. Todo e qualquer historiador, se for contar histórias antigas, por lei, ele tem que pôr no seu comentário antes de Cristo ou depois de Cristo, porque Cristo dividiu a história da humanidade. A morte de Jesus causou alguns fenômenos que só na morte dele que nós vemos estas coisas acontecer, como, por exemplo, a Bíblia diz que escureceu. A Bíblia também diz que houve um grande terremoto. Então aconteceu algumas coisas na morte de Jesus. E Jesus, ele tinha que passar pela morte, ele precisava ser entregue, ele precisava ser oferecido como um sacrifício verdadeiro para remissão dos nossos pecados. Todo culto de ceia, sempre a gente dá uma pincelada neste assunto, mas nunca é demais a gente lembrar do que Jesus fez para nos salvar. A raça humana havia virado as costas para Deus, e Jesus foi o meio que Deus encontrou para trazer a raça humana de volta para Ele.
O homem foi criado, todos nós sabemos, para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus. Mas no decorrer dos anos, o homem virou as costas para o Criador. E uma vez que o Criador nos fez para adorar o seu nome, Ele está disposto em pagar o preço do resgate para ter de volta aquele homem que Ele fez com as suas mãos. E Jesus, Ele teve que passar por isso, desde o Éden, desde o pecado que aconteceu no Éden. A morte apareceu. A morte, ela subiu no ringue e desafiou a humanidade. O primeiro que subiu, coitado de Abel, levou só uma e foi para a lona. E de lá para cá, quantos homens têm perdido a sua vida? Tem lutado contra a morte, mas não consegue vencê-la. Abraão, pai da fé, subiu no ringue, ela venceu Isaac, ela venceu Jacó, ela venceu José, ela venceu os profetas maiores e menores. E o primo de Jesus disse: eu vou subir. Levou uma bordoada tão grande que perdeu a cabeça, João Batista. Aí Jesus olhou e disse: agora é minha vez, eu vou subir. E subiu. Na sexta-feira ele sangrou, a morte disse: venci mais um. E no domingo pela manhã ele ressuscitou, a morte disse: eu não venci. Está vivo no nosso meio, neste lugar, para receber a adoração da igreja. Então todo homem, quando vê ela, corre dela. Jesus é o único que, quando ela vê, ela quem corre de Jesus. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E se Jesus está conosco, você não vai morrer fora do tempo. Há uma promessa de Deus na sua vida. Se Jesus está com você, Ele venceu a morte, e você só vai morrer no tempo determinado por Ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, devido à morte que Jesus tem causado este impacto tão grande, os irmãos sabem que tudo que é bom, levanta-se alguns para tentar atrapalhar aquilo que é bom. Toda vez que você levanta para fazer uma coisa boa, sempre se levanta alguém para atrapalhar aquilo que está sendo feito, porque o que é bom tem um resultado positivo. E se tem um resultado positivo, termina glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Então sempre surge alguém para tentar atrapalhar a você fazer aquilo que é bom. E ainda mais quando trata-se de glorificar a Deus, de servir a Deus. Isso é muito bom. E todas as vezes que alguém está disposto em querer glorificar a Deus, servir a Deus, vai aparecer o inimigo com seus aliados, que são os seres humanos que dão lugar para ele, para tentar causar tristeza no coração daqueles que querem servir ao Senhor, para tentar trazer tristeza no coração daqueles que querem adorar a Deus, que simplesmente está aqui com um só propósito: dar a Deus louvor e receber de Deus a sua presença, só isso. E isso é muito bom, isso é louvável, isso é muito magnificante. Então, todas as vezes que alguma coisa é para glorificar a Deus, coisas boas, sempre surge alguém para tentar atrapalhar. E quando Cristo ressuscitou, isso é bom ou ruim? Isso é muito bom. Cristo ressuscitou, e na porta da sepultura havia ali alguns guardas. Então, quando Cristo ele ressuscita, os guardas correm até os príncipes dos sacerdotes e relatam o fato que eles presenciaram. Olha, Jesus ressuscitou. Jesus não está mais morto. Ele ressurgiu assim como havia prometido. Então, os príncipes dos sacerdotes procuraram os sacerdotes, que fizeram a reunião com os anciões da época,
e disseram o quê? Nós vamos dar para vocês, diz o texto, se você ler a partir do versículo 11, é muito dinheiro, não é pouco. Nós vamos dar para vocês muito dinheiro. Para quê? Para que vocês mintam. Vocês não vão dizer o que vocês viram, vocês vão falar o que não viram. Quem está aí, Deus ou maligno? Falar o que não viu. É o maligno. Então nós vamos lhe dar muito dinheiro, não está na Bíblia, muito dinheiro, e vocês não vão falar o que viram, mas vão falar o que não viram. O que vocês vão dizer? Vocês vão dizer que os seus discípulos roubaram o seu corpo. E aí o que aconteceu? Eles receberam o dinheiro e começaram a espalhar na cidade que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos seus discípulos. E quando você lê até o versículo de número 15, diz assim, que até nos dias de hoje, os judeus ainda acreditam nessa mentira. Olha só, até nos dias de hoje, pode ler o versículo 15, os judeus ainda acreditam nessa mentira. Só que o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus não procura mentirosos. A partir do versículo 16, Jesus procura os seus. Jesus procura os seus discípulos. Então, se nós não queremos, Jesus sabe quem quer. E vai procurar os que querem. E vai usar os que querem. Vai levantar os que querem. Bendito seja Deus. E o primeiro sinal de quem quer é o quê? É adorar. Quando eles viram a Jesus, o adoraram. Glória a Deus. Será que você tem certeza mesmo que Jesus está aqui? Você já adorou a Ele nessa noite? E quando eles ouviram, o adoraram. Mas outros, alguns, não acreditam. Então você está no lugar onde Jesus está. Mas depende de Jesus? Não, depende de você. Sair daqui de posse de vitória ou sair daqui de posse de derrota? Sair daqui contando bênção ou sair daqui contando miséria? Depende de você. Sair daqui regozijando, cheio do Espírito, como depende de você sair daqui vazio do Espírito Santo. Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja: Jesus está aqui e aqueles que percebem o adoraram ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então existem aqui nesse texto dois tipos de mensageiros: os mensageiros da mentira e os mensageiros da verdade. Os mensageiros da mentira anunciavam que Jesus não havia ressuscitado e que o corpo dele foi roubado e que aquilo que os discípulos falavam não era verdade, porque a verdade estava com ele, mas na verdade eles estavam enfiados até o pescoço na mentira, e o dinheiro falou mais alto no coração deles. O que tem de crente que o recurso financeiro fala mais alto no seu coração? Cuidado, porque você pode estar se denunciando. De que lado você está? Ei, você está do lado dos verdadeiros mensageiros ou você está do lado dos falsos mensageiros? Nada pode comprar a tua fé, nada pode comprar a verdade que há em Cristo Jesus, nada pode parar aquilo que Deus tem para você, nada pode parar aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Mas a minha preocupação nesses dias é: que tipo de mensageiro você é? O da mentira ou o da verdade? Se você for o da mentira, você vai estar enganado até os dias de hoje, vai permanecer enganado. Mas se você é mensageiro da verdade, primeiro nos teus lábios tem adoração, segundo depois tem pregação do Evangelho, porque quem sabe que Jesus ressuscitou, anuncia que Jesus está vivo para salvar a vida dos pecadores. Pastor, então agora eu entendi por que alguns não pregam
Porque mensageiros da verdade anuncia a verdade, porque a verdade está nele. A verdade é Cristo, ele vive na verdade do Senhor Jesus. Na verdade do Senhor. E eles saíram anunciando. Agora imagina comigo o prejuízo que essas pessoas não deram para o reino de Deus só por causa do dinheiro. Tem gente que por causa do dinheiro ele vende a mãe. Por causa do dinheiro ele blasfema contra Deus. Por causa do dinheiro ele mente. Por causa do dinheiro ele inventa tanta coisa. Mas eu quero te dizer, nessa noite, na orientação do Espírito, faça parte do grupo da verdade. Porque sem dinheiro ou com dinheiro, se você está do lado da verdade, Cristo cuida de você. Não vai precisar mentir para trazer o pão para casa. Você não vai precisar usar de artimanha para você crescer financeiramente. Porque se você crescer financeiramente usando de artimanha, esse crescimento não vem de Deus. Esse crescimento não é da parte do Senhor. Esse crescimento é do maligno. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Se Deus te prosperar, a bênção dele vem por completo na sua vida, porque você é alguém que dá prioridade à verdade do Senhor. Aleluia! Bendito seja Deus. Os mensageiros da mentira causam um prejuízo tão grande na igreja. Os mensageiros do engano causam um prejuízo tão grande para o reino de Deus. Mas por pouco que sejam eles, ainda existem remanescentes mensageiros da verdade, que doam aonde doer. Ache ruim quem quiser achar, mas o compromisso dele é com Deus ressuscitado, que venceu a morte. Quando nós passamos a fazer parte do grupo de mensageiros da mentira, nós estamos negando a ressurreição de Cristo. Então tem algo a mais falando mais alto no nosso coração. Então a partir do momento que tem algo falando mais alto no nosso coração, nós não conseguimos mais ouvir a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz uma coisa: para o mensageiro da mentira, não. Para os mensageiros da verdade, o justo viverá da fé. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. O justo viverá da fé. Por mais pequeno que seja o seu trabalho, por mais pequeno que seja o seu comércio, por mais pequeno que seja o seu meio de renda financeira, mas se você anda na verdade, o Deus da verdade estende as mãos. O pequeno amanhã vai se tornar grande. A bênção vai descer sobre a sua casa, sobre a sua família, e tudo que você colocar as mãos prosperará, porque Deus se agrada de quem depende dele, de quem confia nele, de quem espera nele, de quem anda no caminho dele, de quem está com ele, de quem adora ele, de quem busca ele, de quem se curva diante dele, de quem é amigo dele, de quem mora dentro dele. Jesus se agrada, bendito seja Deus. Oh, aleluia! Jesus se agrada, Jesus se agrada. Por mais difícil que esteja a situação, Jesus, meu amigo, eu te apresento essa situação e diz: deixa comigo. Ele põe as suas mãos e o milagre acontece. Isso é para quem anda com Jesus, é para quem é mensageiro da verdade, é quem é discípulo do Senhor. Mas aqueles que andam na mentira, eles inventam outra mentira para cobrir a mentira passada. Isso é jogando mentira por cima de mentira, mentira por cima de mentira. E a minha Bíblia diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele tem a paternidade da mentira. De que lado você está? Se você está do lado da verdade, nos teus lábios tem adoração, teu coração está cheio de Cristo. Então os lábios têm louvor ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o Eterno. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos, para mim encerrar: Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. E eu tenho uma palavra para o mensageiro da mentira. Você que anda com mentira, deixe essa sua vida de mentiras, de engano. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Ande no caminho do Senhor, porque terríveis serão as consequências
caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Quando você anda com os mensageiros da verdade, e você está na verdade, você não aceita que os mensageiros da mentira se infiltrem aonde você está, porque você sabe que vai causar morte. Talvez não é morte física, morte espiritual. Vai causar morte nos teus negócios, nos teus projetos. Quantos projetos morreram? Sabe o que é isso? É você contando para os mensageiros da morte, aquele que só tem a visão para baixo, igual porco. Conta para alguém que tem visão de águia, conta para alguém que tem visão de Deus, conta para alguém que anda com Cristo, conta para alguém que está do lado da vida. Aquele que está do lado da vida, ele olha, não precisa enxergar nada para ele dizer, porque ele anda por fé. Ele olha e diz: eu creio que Jesus vai fazer algo aqui, eu creio que Jesus vai mudar a situação aqui. Por mais difícil que esteja, e seja o lugar que você está, por mais escasso que seja o lugar que você está, mas se Jesus estiver presente, as coisas mudam para que o nome dele seja glorificado. Como que você vai obter aquilo que Jesus tem se você está do lado errado? Fazendo força contrária? Nunca anda na direção de Deus, na direção do Espírito. Como que Jesus vai te abençoar? Todas as vezes que Ele derrama uma bênção, você está fora do lugar. Envolvidos, o salmista diz que bem-aventurado o varão que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Os escarnecedores é aqueles que provocam morte. Se você se sentar e fazer parte deles, eles traem destruição para a tua família. Eles matam o ministério, eles matam os seus sonhos. Mas quando você senta perto de alguém que está do lado da vida, você chega para ele se lamentando e sai de perto dele glorificando, porque ele te apresentou a vida. Bendito seja Deus. Mas quando você chega perto de alguém que está do lado da morte, você chega glorificando e sai dali morrendo para a UTI espiritual, porque ouviu só coisas negativas, só coisas que te jogou na lama, só coisas que te colocou para baixo. Mas não se preocupe não, toda vez que uma força vem contrária, é porque nós estamos do lado da verdade. E se Jesus está conosco, irmão, por mais forte que o vento tente soprar, a nossa embarcação não vai afundar. Romperemos essa dificuldade, chegaremos do outro lado, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia! O Senhor é Deus na nossa vida. E para Ele mostrar que Ele é Deus e tem o domínio de tudo, Ele faz questão de dizer: ó, para vocês, olha se Ele apareceu para os que estavam mentindo. Olha se Ele apareceu para aqueles que colocaram dinheiro ao invés de colocar Jesus no coração. Ele apareceu para os seus discípulos que estavam vagando, preocupados. Será que Ele vai ressuscitar? Aí Ele já aparece dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só nesta palavra de Jesus é-me dado todo o poder no céu e na terra. O que Jesus está dizendo é: não existe nenhum lugar que consiga te atingir se eu não permitir, porque eu mando nos céus, eu mando na terra, eu mando debaixo da terra. E eu quero que os meus saibam de uma coisa: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu tenho o poder de te guardar, eu tenho o poder de te proteger, eu tenho o poder de te usar, de te levantar, de te regenerar. Eu tenho poder para salvar, eu tenho poder para fazer milagres, eu tenho poder nos céus e na terra, disse Jesus. É-me dado, quem não foi o Pai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você está temendo porque se você está com alguém que tem o poder nos céus e na terra, não estou acreditando que você está com medo de alguma coisa. Não dá para acreditar que você tem certeza que está com Jesus e tem medo de qualquer coisinha que falam de você, qualquer picuinha aí. Não se assuste não, não se preocupe não.
eu tenho governo, eu tenho controle, eu mando. É Jesus que faz isso. E se nós estamos com Ele, agora se não estiver com Ele, procurar Ele. Dá um jeitinho de achar Ele e reatar a aliança, vai lá, se firma com Ele e anda com Ele. Mas se você está com Ele, pode ficar em paz, meu irmão. Pode ficar em paz, minha irmã. Ande de cabeça erguida. Deixa os mensageiros da mentira falarem o que quiser falar. Põe a verdade na mente, põe a verdade no coração. Erga a sua cabeça e marche como um bom soldado. Tendo a certeza que Jesus está do seu lado e que Ele tem o poder nos céus e na terra. Aleluia, bendito seja Deus. Glória a Deus. Para me encerrar, ontem eu estava cooperando com o Francisco e o pastor missionário estava ministrando ontem lá da cidade do Jequitinhonha, pregou sobre Davi. E eu estava falando no final do culto, eu falei para os irmãos, tem muita gente se atrapalhada, sem entender nada da Bíblia. E olha para o texto e não consegue compreender nada, porque não tem interesse pelo texto. E eu estava falando para os irmãos no final do culto, quando o irmão acabou de pregar sobre Davi, que a diferença, ele falou que Davi foi rejeitado pelo seu pai, estava lá na roça, no campo, pelos seus irmãos, foi abandonado, Davi estava lá, ao ponto do profeta chegar na casa de Jessé e achar que era um daqueles. E ele, na pregação dele, falou que Jessé não falou que tinha outro filho, o profeta que perguntou, não há mais com os jovens, não há mais mancebos? Ele disse, tem um menor, manda chamar, né? E aí eu preguei no final ali, falei para os irmãos, que a gente não pode se esquecer que a menos de Davi, que a gente não tem prova bíblica para dizer que ele foi rejeitado, que seu pai, sua mãe rejeitou ele, não temos argumento bíblico para isso. Ele estava simplesmente trabalhando porque obedecia ao pai, estava cuidando das ovelhas de papai, estava em exercício, simplesmente isso. E eu falei para os irmãos, ainda que eles tenham sido pisados, mas Davi, quando foi lá enfrentar o gigante, na verdade não foi nem enfrentar o gigante, ele foi levar alimento para os seus irmãos. E eu falei no final do culto lá, ele pegou os pães e levou para os seus. E para o gigante ele levou o quê? Os irmãos estão fazendo o contrário. Estão pegando o pão e estão levando para o gigante e estão levando pedra para atacar no outro irmão. Isso é pessoas que estão do lado da mentira. Isso é pessoas que não andam do lado da verdade. Davi estava do lado da verdade. Ainda que ele foi rejeitado de alguma forma, mas ele não devolveu. O seu pai disse, vai meu filho, leva esses pães, esses queijos e vê como é que está a peleja. Ele foi lá, obedeceu o papai, porque se tem uma coisa que o crente dotado do Espírito Santo é obediente. Você não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com um crente cheio do Espírito Santo. Se você falar assim, olha meu filho, vai ali levar, ele não quer saber quem é que vai comer. Ele vai lá levar o pão, levar o queijo. Ele foi pão e queijo para os irmãos, mas para o gigante é pedra na cabeça. E tem muita gente alimentando o gigante. Pega pão e vai, o gigante cada vez vai ficando mais forte. Vai ficando mais forte. E o irmão dele cada vez mais fraco, porque é só pedra na cabeça. Muda esse negócio, tenha a visão de Deus, esteja no lugar certo, esteja no lugar de Cristo, esteja no lado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você estiver do lado de Cristo, jamais você vai levar pedra, você vai levar pão, porque você está do lado de Cristo, do lado da graça. Lembra? Quando Jesus, no João 8, está escrevendo, quem lembra de que o céu aquela mulher no ato do adultério foi pega, não foi isso? Jesus veio para desobedecer a lei ou obedecer a lei? Ele veio para cumprir, sim ou não? E os acusadores dele disseram o que para ela? Para ele? Aqui está uma mulher que foi pega no ato do adultério, e na lei de Moisés diz que a tal tem que ser morta lá, pedrejada. Jesus permanece, cabeça baixa, ele escrevendo. O que ele estava escrevendo, pastor? Eu não sei. Mas ele estava escrevendo. E Jesus começa escrevendo de cima para baixo, né?
escreveu lá no monte, deu as leis para Moisés numa pedra. Depois ele escreveu numa parede, Daniel interpretou. E aqui está Jesus, gosta de escrever, viu? E agora Jesus está escrevendo no chão. Começou de cima e está escrevendo embaixo. Aí diz para ele: a lei manda que a tal seja morta lá apedrejada. Aí Jesus vai dizer o quê? Vai contra a lei? Não. Quem não tiver pecado, que atire a primeira, taca a pedra. E a Bíblia diz que tu mais velho ou mais novo, caiu fora. Então ficou ali o único que podia lhe apedrejar, porque Jesus tinha pecado. Quem tinha que tacar a pedra nela era quem? Era Jesus. E Jesus está com a pedra nela. Jesus disse: mulher, teus pecados estão perdoados. Vai e não. Só que antes de liberar, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Não tem mais, eu também não te condeno. Porque a diferença de estar do lado de Jesus é diferente do que estar do lado da lei. A graça chegou e quem está querendo condenar não percebe graça. Ao invés de dar vida, quer matar. Você entendeu? A graça é em pessoa dizendo: eu estou aqui. Mas quem tem visão de destruir a vida do outro, diz: pega nela. Moisés estava morto fazia muitos anos. Pega nela. Pega nela. Moisés é maior do que Jesus. Abraão é maior do que Jesus. Então estava ali a graça. O único que podia lhe apedrejar. Ele disse: eu também não te condeno. Sabe por quê? Porque na lei a pessoa chegava vivo e saía morto. Na graça a pessoa chega morto e sai vivo, glorificando ao Senhor Jesus. Eu estou falando de Jesus, da graça. Eu estou falando daquele que pagou o preço por você e que não vai abrir mão de você. Ele te comprou com o seu precioso sangue. Então pega essas pedras, joga fora, pega tudo isso e abandona. Passa para o lado de Jesus, que no teu coração vai ser cheio de misericórdia, de amor, de graça, de perdão, porque Jesus está presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então quem está do lado da verdade produz fruto da verdade, frutos que glorificam ao Senhor nosso Deus. Vidas são regadas, porque você é como se fosse uma fonte de água. Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. Você é o que? Uma fonte de água para matar a sede de quem está em volta de você? Ou você é uma fábrica de veneno? Quem é você? Você faz parte daqueles que pregam a verdade e andam na verdade? Ou você está do outro lado que Jesus não está presente? Se você está do outro lado, a noite é essa de você passar para o lado que está Jesus. Porque Jesus se manifesta mais para os seus discípulos. Jesus se manifesta mais para os seus. E dos seus ele tem adoração. Bendito seja Deus. Meus irmãos, vamos ficando por aqui com esta palavra. Vamos já dar início aqui na ceia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor dos exércitos. Glória a Deus.